E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre licenciamento de marcas especificamente para futebol, tá? Não quer dizer que os conceitos que eu vou falar aqui não se aplicam para outras modalidades, outras categorias, né? Tudo pode ser adaptado, mas hoje eu quero falar a linguagem efetivamente do futebol. A gente vai passar por alguns tópicos aqui para explicar desde a parte de como funciona um departamento, né, de licenciamento de futebol no clube, quais os objetivos, né, do licenciamento de marcas em clubes de futebol, o que esperar das empresas licenciadas, o que esperar dessas empresas que desejam utilizar a marca do clube para gerar negócio e licenciamento. Vamos falar também quais as principais categorias que são utilizadas aí em licenciamento, principalmente no futebol, né? E, por fim, quais os principais indicadores de um departamento de licenciamento em um clube de futebol, o que a gente deve, como profissional do licenciamento, analisar, né? Então, se você deseja trabalhar com licenciamento, ou se você trabalha já em um clube de futebol, num departamento de marketing comercial, ou se você tem curiosidade em saber como que funciona o departamento de licenciamento de um clube, hoje eu estou falando para você. Vou tentar tirar todas as tuas curiosidades e falar sobre os conceitos que envolvem um departamento de licenciamento em um clube de futebol. Antes de dar início, né, falar sobre todos aqueles tópicos que eu trouxe para você anteriormente, gosto sempre de trazer a nossa pirâmide do licenciamento, né? Lembrando, nós temos o licenciador, que é a marca, o clube de futebol, trago aqui o Barcelona para dar um exemplo. Temos a empresa licenciada ou licenciado, a indústria, que é quem produz e comercializa os produtos, ou seja, ela pega a licença, né? O clube faz a concessão da sua licença para essa indústria, para que ela possa produzir e comercializar os produtos. E aí vai para o varejo, né? Trago aqui um exemplo, a Centauro, certo? A Centauro vai comprar esses produtos para vender para o consumidor final, que é o fã do clube, o fã da marca que vai adquirir esse produto. Então eu gosto sempre de trazer essa pirâmide, né, para ilustrar o licenciamento de marcas e para relembrar os conceitos que a gente já vem passando. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre como funciona, ou deveria, ou poderia funcionar um departamento de licenciamento dentro de um clube de futebol, certo? Geralmente, o departamento de licenciamento ele está ligado à área comercial ou de marketing. Alguns clubes possuem essas áreas de forma separada, tá? Então tem a área comercial, tem a área de marketing. Geralmente o licenciamento ele fica abaixo da área de marketing do clube, certo? Como eu falei, alguns clubes unificam essas áreas. Tá? E aí o departamento de licenciamento está abaixo do responsável pela área comercial / marketing de um clube. E quais são as outras áreas que envolvem e que estão próximas do licenciamento? O licenciamento ele conta muito com a área jurídica e ele conta bastante também com a área financeira. Então esse praticamente é o tripé que dá sustentação para o departamento de licenciamento. O departamento jurídico, por razões óbvias, né? Questão de contrato de licenciamento, questão de registro de marca, questão de análise de qualquer irregularidade, de combate à pirataria, enfim. Toda essa parte fica sob responsabilidade do departamento jurídico que dá o suporte para a área de licenciamento. Tá? E por outro lado temos o departamento financeiro, que também dá o suporte para a área de licenciamento, principalmente com relação à questão de cobrança de royalties, cobrança dos valores que o licenciamento gerou, tá? Eu conheço alguns casos em que essa parte financeira fica dentro do licenciamento, ou seja, os responsáveis pela área de licenciamento também são os responsáveis por realizar esse controle financeiro. Eu entendo que não é a melhor forma, tá? Eu acho que o financeiro tem que fazer o papel de financeiro, e jurídico faz o papel de jurídico, e lógico, o comercial marketing aqui com licenciamento faz o papel de licenciamento. Eu prefiro deixar os papéis bem separados, que é mais fácil para que cada área resolva o problema inerente à sua área, certo? Então essa é a estrutura que dá suporte ao departamento de licenciamento. E agora eu vou abrir essa caixinha do licenciamento para falar aquilo que eu vejo como ideal para um departamento de licenciamento, certo? Eu sei que muitas vezes não é possível fazer isso em virtude dos investimentos, né, que os clubes têm para fazer, da contratação de vários profissionais, mas essa é
uma estrutura mínima que eu entendo para uma área de licenciamento poder andar com a velocidade necessária e colher principalmente os resultados necessários que o licenciamento pode proporcionar, certo? Então vamos lá. Eu entendo que é necessário uma função comercial dentro da área de licenciamento, alguém que seja responsável por captar os negócios em licenciamento de marcas. E aí podem ser das diversas categorias, tipos de licenciamento, como produto físico, como serviços, que eu já falei em alguns outros vídeos, né? A gente pode ter licenciamento de escolinha, de loja oficial, de consórcio, enfim, de diversos tipos de serviços atrelados. Essa pessoa, essa função, né? Não vou falar em pessoas, eu vou falar em função, porque muitas vezes o profissional do licenciamento ele faz mais de uma dessas funções, mas eu vou falar por funções, deveria ter, o ideal seria uma pessoa responsável por cada uma dessas funções, mas mesmo que seja uma única pessoa que esteja fazendo, tem que ter essa separação, tem que ter essa clareza, né? Então, da parte comercial, vou trazer aqui alguns exemplos. A Disney, por exemplo, se a gente vai conversar com a Disney sobre licenciamento de marcas, o departamento comercial deles tem pessoas por categoria de produto. Então, o departamento comercial da Disney é tão grande que tem mais de uma pessoa no departamento comercial. Eles vão categorizando, certo? Então, dependendo da categoria da indústria que deseja fazer o licenciamento de marcas, vai falar com um determinado departamento comercial dentro da Disney, tá? Então, hoje, se uma estrutura mínima, como eu falei, o ideal seria que tivesse uma pessoa, pelo menos, na parte comercial. É o cara que vai a campo, que vai buscar novas parcerias, que vai buscar escolinhas, que vai buscar loja oficial, que vai buscar as mais variadas categorias de produtos licenciados para completar, né, todo o 360 de oportunidades em licenciamento que um clube de futebol precisa e pode realizar em negócios de licenciamento de marcas. Eu entendo também que uma função muito importante é a função de atendimento. Então, tem uma função aqui para gerar novos negócios e tem uma função aqui para fazer o atendimento dos contratos que já estão existentes, certo? E aí tem uma série de coisas do dia a dia dos contratos de licenciamento em que essa área pode dar o suporte, né? Para fazer com que a empresa licenciada, né, ela tenha todo o suporte necessário para a execução das cláusulas. A aprovação de produtos, por exemplo, é uma das funções que eu entendo que seja da área de atendimento. Tá? Essa função ela vai ficar responsável, então, pelo dia a dia do contrato de licenciamento que já está vigente. Ou seja, o comercial ele é responsável até a assinatura do contrato. Depois ele passa para a área de atendimento que vai gerenciar esse contrato até o fim e depois a área comercial entra novamente em caso de renovação de contrato, enfim, qualquer questão comercial, a área comercial é que fica responsável. Tem uma outra área aqui que a gente não vê em clubes de futebol e que eu entendo que é uma área muito importante, que é uma área de trade, que é ajudar, de que forma que o clube pode ajudar que o seu licenciado, que fechou o contrato com o clube, possa chegar nos mais variados pontos de venda possível, certo? A gente entende que a responsabilidade comercial em um contrato de licenciamento, logicamente, é da empresa licenciada, né? O clube ele não tem essa competência, mas eu entendo que é uma área que, se o clube desenvolver, ele vai conseguir ajudar e alavancar os resultados da empresa licenciada e, por consequência, o resultado financeiro para o próprio clube. Por quê? O clube, se começa a fazer um trabalho de prospecção, de pontos de venda e relacionamento, fazer com que consiga entrar em grandes redes de loja, ter um canal onde ele, clube, consegue ir ao mercado e apresentar as suas empresas licenciadas, com certeza vai ter um benefício enorme, tanto para as empresas licenciadas quanto para os clubes. Porque vamos imaginar o seguinte, como é que é a vida de um comprador, né? Imagina uma grande rede de lojas e tem um comprador que é responsável por atender uma série de empresas licenciadas ou uma série de outras empresas que ele tem que comprar. Imagine que muitas vezes um clube de futebol tem mais de 100 contratos de licenciamento. Aí você imagina essas 100 empresas tentando falar com o comprador de uma grande rede, certo? Imagina o volume de informação que esse comprador vai precisar, o volume de tempo que ele vai precisar para falar com todo mundo. Agora imagina se ele conseguisse fazer com que um profissional do clube fosse o responsável por trazer todas essas informações, ou seja,
Ele como comprador, ele falaria com essa pessoa que já traria todas as informações das empresas licenciadas e facilitaria muito esse processo. Então a gente entende que o clube ele tem um peso enorme, né? Quando ele vai falar com uma grande rede, lógico, a gente tem empresas licenciadas, né, que estão licenciando o clube muitas vezes, que tem uma grande força comercial, uma grande força de distribuição, mas esses já sabem como fazer, mas tem vários outros dentro de um programa de licenciamento de um clube que não tem essa mesma força de distribuição. Então imagine um clube auxiliando a fazer a abertura desse mercado para que as empresas licenciadas possam vender mais. Então eu entendo que essa função pouquíssimo explorada até hoje, eu não vi clubes atuando nessa frente. Eu já tive uma reunião recente com um clube que me falou que tem um interesse em fazer isso. Eu falei, muito bacana, uma baita de uma iniciativa. Se a gente for pegar outros tipos de licenciamento fora do futebol, outras marcas extremamente consolidadas no mercado de licenciamento possuem esse departamento que auxilia todas as empresas licenciadas a chegarem de uma forma mais profunda ao mercado, porque no final de tudo isso aqui tem que ser bom para todo mundo, né? O departamento de licenciamento, ao gerar negócio de licenciamento, tem que ser bom para a empresa licenciada, para que ela possa vender mais, e, por consequência, vai gerar mais royalties para o clube. Então, quando o clube faz esse tipo de investimento, nessa função, eu tenho certeza que o clube consegue alavancar os seus resultados, aumentar a sua receita com royalties, pois ele vai estar abrindo o mercado. E o clube tem uma força incrível, que é a força de conseguir se comunicar com milhões de torcedores, que é a sua base. Então, imagine que eu, como trade do clube, eu posso fazer alguns tipos de acordo, alguns acordos comerciais com determinadas redes de loja, para que, ao comprar produtos licenciados, eu diga para a minha base de fãs que o produto licenciado pode ser comprado na loja X. Poxa, Bruno, mas peraí, eu sou um clube, eu tenho minhas próprias lojas oficiais, aí eu vou falar de outras lojas? Sim, tu vai falar de outras lojas, porque tuas lojas oficiais nem sempre vão conseguir alcançar todos os teus torcedores. A gente sempre tem que ter a visão, quando a gente está trabalhando dentro de um clube de futebol, a gente sempre tem que colocar o torcedor em primeiro lugar, acima, inclusive, da parte financeira, que eventualmente tu vai ter um melhor retorno financeiro se o torcedor comprar na tua loja oficial, certo? Mas tu tem que ajudar a comunicar, fazer com que toda a tua base de torcedores saiba onde pode comprar o produto licenciado, saiba onde ele pode comprar o produto oficial, porque muitas vezes ele não tem como chegar na loja oficial. Então a gente tem que pensar no torcedor, o que é o melhor para o torcedor, e não só no meu bolso de forma direta. Então eu, como clube, consigo ter essa força, eu consigo ter acordos com grandes redes para dizer, compra meu produto licenciado que eu te ajudo na divulgação. E eu vou estar ajudando a divulgar a tua loja e tu vai estar comprando meu produto licenciado, ou seja, é um ganha-ganha, é um baita do negócio, é bom para todo mundo, para a empresa licenciada, para o clube, para a rede de lojas, todo mundo sai ganhando, principalmente o torcedor, que é ele que nós temos que olhar sempre. O programa de licenciamento, tudo isso aqui que a gente está falando, ele deve existir com um único propósito: aproximar o seu clube do seu fã por meio de produtos licenciados e colocando ele sempre em primeiro lugar. O que é melhor para o meu torcedor? Sempre é essa pergunta que o gestor da parte de licenciamento, de marketing, deve se fazer. O que é melhor para o meu torcedor? Essa é a forma que eu enxergo de se montar um departamento de licenciamento. E aí, por fim, dentro dessa estrutura, eu coloco ativação comunicação, que vai andar junto com isso que eu estava falando aqui com o trade, né, que eu acabei já de passar por essa função aqui, já falei um pouco, de que forma que a gente consegue ativar e comunicar todos os contratos de licenciamento que nós temos. Então esse é um grande desafio, não é comum vermos muita comunicação sobre produtos licenciados. Eu entendo os departamentos de licenciamento, os departamentos de marketing e comunicação, quando eles falam, olha, nossas redes sociais elas não podem ser um catálogo de venda. Aqui é para comunicar com o torcedor, mas um outro tipo de comunicação. Eu concordo, está tudo bem. Não precisa fazer um catálogo de venda ali. Mas existem formas de nós ativarmos essa comunicação das empresas e dos produtos licenciados. Que tal, se não tiver restrição, lógico, imagina que não tenha restrição nenhuma do contrato junto ao fornecedor de material oficial, ok? Que tal o atleta usar um produto licenciado no seu dia a dia? Criar um conteúdo, um vídeo
sobre o atleta utilizando o produto licenciado. Essa é uma boa estratégia. Tem que ter alguém pensando nisso aqui, de que forma que ele ativa e comunica tudo isso que o departamento de licenciamento está fazendo. Isso é muito importante, porque muitas vezes, e é uma das coisas que eu mais ouço, né? Ah, o clube tal não tem tal produto, ah, não tem produtos licenciados. Na verdade, ele tem. O que existe é uma dificuldade muito grande de fazer com que essa informação chegue até o torcedor, certo? E para isso a gente precisa de alguém aqui pensando ativamente nessa comunicação. Porque quando a gente olha para o departamento de marketing, ele tem a comunicação, a forma, a diretriz dele lá em cima, ele não vai estar olhando para essa pasta da mesma forma que se tiver alguém aqui dentro para olhar. Então, o olhar de quem está dentro da pasta de licenciamento é diferente do olhar de quem está só na área de comunicação do clube. Então, alguém aqui para defender a bandeira do licenciamento e transitar com a área de comunicação do clube é fundamental, porque essa pessoa aqui, essa função aqui, ela vai ser responsável por ajudar a propagar a informação tanto das empresas licenciadas quanto dos produtos licenciados. E, de novo, a ideia aqui não é criar um catálogo de venda dentro das redes sociais ou da comunicação do clube, mas é inserir de uma forma bacana os produtos licenciados no dia a dia do clube. E aí sim, a partir disso aqui, conseguir de outras formas impactar o seu torcedor para que ele saiba onde ele vai conseguir comprar o seu produto licenciado. Então, de uma forma muito sutil, trade e ativação podem ser uma grande arma para que as empresas licenciadas e os produtos licenciados ganhem mais visibilidade, ganhem mais mercado, entrem em novos pontos de venda e, por consequência, o torcedor vai ficar feliz porque tem mais opções de produto, sabe onde comprar, sabe onde tem o produto licenciado e não pirata, e o clube, por consequência, vai ter uma receita financeira maior. Então, esse é um formato de uma estrutura de um departamento de licenciamento de um clube que eu entendo que pode ajudar a alavancar esse departamento. Muitas vezes, toda essa área de licenciamento ela fica com uma única pessoa, que tem que ficar responsável pela parte comercial, pela parte de atendimento e, eventualmente, ativação e comunicação. Então, quando tem uma única pessoa dentro de um departamento de licenciamento de um clube, ele acaba focando muito mais nessas duas áreas, atendimento e comercial. Muitas vezes o comercial ele nem consegue fazer de forma ativa. Então, ele recebe as oportunidades de forma passiva e dá atendimento e depois continua fazendo atendimento depois que o contrato é fechado. Certo? Então, com uma única pessoa, você sabe que não vai conseguir atender essas 4 funções. É humanamente impossível, a gente sabe disso. Então, se eu pudesse ir colocando as peças, né? Comercial, atendimento, depois vira para trade e tentaria achar alguém aqui de ativação e comunicação para complementar o time aqui, a linha dos 4 aqui, né? A linha do meio campo, da zaga, enfim, os 4 aqui que vão ajudar esse departamento de licenciamento a alavancar a quantidade de negócios, por consequência, o retorno financeiro para a área. Tá bom? Então, fica aqui o departamento de licenciamento, a minha ideia do que pode ser um bom departamento de licenciamento numa estrutura de um clube de futebol. Vamos lá, dando sequência, né, qual que é o objetivo do licenciamento de marca nos clubes de futebol? Para que eu faço e para que eu tenho um departamento de licenciamento? Qual que é o meu grande objetivo? Eu entendo que são 3 os pilares, certo? Primeiro, aproximação com o torcedor. Aquilo tudo que eu estava falando anteriormente, né? Então a gente tem as empresas licenciadas pensando em quem? O porquê? Qual que é o motivo? Eu estar próximo do meu torcedor. Ora, se eu jogo 1 ou 2 vezes por semana, a minha atividade principal, que é o jogo, é o futebol, a participação do torneio, enfim, ela é muito limitada, né? Então, ou seja, o torcedor vai consumir o jogo, ele vai assistir a partida, ou ele vai no estádio, vai no match day, e de que outras formas eu consigo impactar esse torcedor ao longo do restante do período? Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho meu site, eu tenho as matérias que saem na Globo, na Band, nos principais canais, ou seja, o clube está sempre em evidência. E de que forma que eu consigo me aproximar por meio de produtos?
Através do licenciamento. Então, um dos objetivos do licenciamento é fazer com que o clube se aproxime do seu torcedor, certo? Esteja mais próximo, no dia a dia, dentro do supermercado, dentro de uma farmácia, dentro de uma loja esportiva, dentro de uma loja de magazine, dentro de uma loja de armarinhos, enfim, todos os tipos de loja, ou na escolinha, tem uma escolinha oficial do time. São várias as formas de tu se aproximar do seu torcedor, e o licenciamento é extremamente útil para isso. Esse, para mim, é o principal pilar, e é o que eu falei no módulo anterior, é o objetivo principal, colocar o torcedor em primeiro lugar, se aproximar do seu torcedor, né? E por consequência, à medida que você vai fazendo o licenciamento, há um reconhecimento de marca, certo? A sua marca, ela fica mais conhecida. Por quê? Você estando na gôndola do supermercado, na gôndola de determinadas lojas, várias pessoas vão estar passando por ali e vendo a sua marca. Então a sua marca ganha um alcance maior. E o que acontece? Muitas vezes, para aquela pessoa que às vezes não vai ao estádio, ou não consome o Globo.com, ou o All Sports, etc., não é desse meio esportivo efetivamente, mas ele vai no supermercado e vê um produto alimentício, por exemplo, da marca do clube, ele vai estar sendo impactado pelo seu clube. Então, a marca, certo? A ampliação da visibilidade da marca é um dos pilares importantes para ter o licenciamento e um dos motivos pelo qual os clubes devem investir no departamento de licenciamento, fazer com que a sua marca seja ainda mais reconhecida, certo? E por fim, não menos importante, claro, novas receitas, certo? Então, a gente faz um bom trabalho pensando como consequência ter novas receitas. Eu, particularmente, não gosto de colocar novas receitas em primeiro lugar. Eu prefiro colocar o torcedor em primeiro lugar, desenhar um bom programa de licenciamento que contemple as mais variadas categorias possíveis, pelos mais variados canais de venda, dos mais variados tipos de preço, para que a gente possa atingir todos os nossos tipos de torcedor, não importa a classe social. A gente precisa estar em todos os canais de venda, com todos os tipos de preço, nos mais variados tipos de produto. Quando tu consegue fazer isso, por consequência, tu vai ter uma ampliação da tua receita. Então, faça um bom programa de licenciamento, contemple as categorias, coloque o seu torcedor em primeiro lugar, pense no seu torcedor, de que forma que eu posso estar mais próximo por meio de produtos e serviços licenciados. Isso aqui vai acontecer como consequência. A receita vai vir, você vai ter uma unidade de negócio que vai ser rentável dentro do seu clube, ok? E vamos lá, continuando aqui. O que a gente pode e deve esperar das empresas licenciadas? Então vamos lá. Eu sou um clube, eu sou uma marca, eu vou fazer uma concessão da minha marca. Pô, a marca é o bem mais valioso que um clube possui. Muito mais do que o jogador que está lá hoje jogando e conquistando o título, etc. Porque a marca, ela é para sempre, né? Ela fica ali, ela vai se perpetuar, enfim. Ela é o bem mais valioso que o clube possui. E aí vamos lá. Poxa, alguém vem fazer um licenciamento comigo, alguém quer utilizar a minha marca. O que eu devo esperar dessa empresa licenciada? O que eu preciso olhar e o que eu devo esperar? Primeiro, produto e serviço. Poxa, isso é muito importante, né? Que tipo de produto, que tipo de serviço você deseja colocar no mercado utilizando a minha marca? Muito importante fazer esse tipo de avaliação, certo? Porque é a sua marca que está em jogo. A sua marca que vai estar lá próximo do torcedor, vai estar lá na gôndola, certo? Então, o produto é extremamente importante. A distribuição é muito importante. Muita gente fala sobre o produto é importante sim, acabei de falar, mas a distribuição é a forma com que o seu produto vai chegar no canal de venda. Então, você deve olhar com muito zelo para essa parte aqui das empresas que desejam utilizar a sua marca para fazer produto licenciado. Eu já vi várias empresas licenciadas chegarem para fazer contratos de licenciamento com clubes de futebol sem ter um canal de distribuição definido. Porque muitas vezes eles acham que pela grandeza do clube, ao fazer um contrato de licenciamento, automaticamente as lojas vão começar a ligar para essa indústria para dizer: eu quero comprar o seu produto licenciado. E não é assim que funciona. Por isso que eu falei anteriormente sobre a importância de uma função de trade dentro de um departamento de licenciamento de um clube. Queria ajudar justamente essas empresas, às vezes, que têm um bom produto,
mas não tem um canal de distribuição. Então, se o clube tivesse um canal de distribuição já alinhado com o mercado, talvez muitas empresas que têm só apenas um produto bom, ela conseguiria se tornar uma licenciada porque ela teria êxito na distribuição. Mas como não é comum que o clube consiga ajudar com essa parte de vendas, essa é uma das características que você deve olhar com muito zelo, com muita profundidade, analisar isso aqui, porque isso vai impactar diretamente a performance do seu contrato de licenciamento com as empresas. Então, você deve olhar e esperar bons produtos, bons serviços, bom canal de distribuição, competência. O que eu quero dizer com competência? Por que a gente faz o licenciamento? Por que a gente concede a nossa marca para um terceiro? Porque no processo de licenciamento é como se a gente estivesse adquirindo uma competência que a gente não tem. Então vamos imaginar uma empresa que faz boné, certo? Ele sabe como produzir esse boné, ele sabe como vender esse boné, ele sabe o que o público lá na ponta deseja, ele sabe qual que é o preço que esse produto precisa chegar, ele sabe qual que é o preço que precisa chegar lá na ponta. Então ele tem uma competência que o clube não possui. O clube não entende de produzir boné, o clube não entende de vender boné, o clube não entende do mercado de boné. O clube precisa olhar para essa empresa e verificar que essa empresa tem competência naquilo que ela diz que sabe fazer, e ao fazer o licenciamento, você vai estar adquirindo essa competência para você. Então, muito importante olhar para a competência da empresa e, lógico, na sequência, a reputação, certo? Poxa, se eu estou fazendo a concessão da minha marca, que é o meu bem mais valioso, para quem que eu estou entregando? Para quem que eu vou colocar a minha marca? Eu vou permitir que ele possa colocar aqui, tem vários produtos aqui atrás, né? Para quem que eu estou fazendo essa concessão? Ou seja, eu estou dando o meu bem mais valioso na mão de alguém. Então essa pessoa, essa empresa licenciada, ela precisa ter um bom produto, ela precisa ter uma ótima distribuição, ela precisa ter competências, as competências necessárias, certo? Para que ela não, em hipótese alguma, estrague a reputação da minha marca com um produto que seja ruim para o mercado, que esteja estragado lá na ponta, um produto que não funciona bem, enfim. Então, isso é muito importante que a empresa, que o clube olhe. Para esse é o quarto ponto que eu vejo aqui que é muito importante. Então, como eu falei, produto, distribuição, competência e reputação. É isso que eu espero das empresas licenciadas que desejam utilizar a minha marca, a marca do meu clube. Beleza? Vamos lá, continuando. Principais categorias no futebol. Como eu falei, serve para outras modalidades, serve para outros tipos de licenciamento, outras marcas. Mas vamos lá. Sem dúvida, a principal categoria de licenciamento no futebol é o vestuário. Certo? O vestuário é uma das categorias mais desejadas pelas empresas licenciadas que chegam para fazer negócio com o clube de futebol. Sempre aparecem empresas querendo fazer confecção, polo, camiseta, enfim. Porém, também é uma das categorias mais bloqueadas que existem, certo? Porque geralmente essa categoria ela envolve o fornecimento do material esportivo. Então, muitas vezes o contrato entre uma fornecedora de material esportivo e o clube impede que sejam feitos contratos de licenciamento nessa categoria de vestuário, certo? Mas, mesmo assim, ela é uma das categorias mais importantes, pois ela tem um alto volume de venda. Então, o vestuário eu coloco como a principal categoria de licenciamento de produtos físicos, porque ela tem um alto volume de venda, certo? Ela é extremamente importante para o clube como fonte de receita e também está próximo do seu torcedor, porque é um dos itens mais comercializados que nós temos em licenciamento. Então essa é uma categoria extremamente importante. Existe uma grande dificuldade em se fechar contratos de licenciamento na área de vestuário. Então muitas empresas chegam para fazer negócio de novo e não é porque o clube não quer, porque ele já está bloqueado. Isso é normal, acontece em diversas outras categorias. São os contratos que bloqueiam, certo? Isso é, como eu falei, muito comum no mercado de licenciamento. Às vezes tem questão, vou dar outros exemplos, não fora o vestuário aqui, mas contratos de patrocínio. Então imagina que uma marca de uma determinada liga ou determinado clube tem um contrato de patrocínio e aí esse patrocinador ele impede que sejam feitas algumas categorias de licenciamento que possam ser concorrentes à marca dele, ao produto dele, enfim. Então
Existe muito essa questão de bloqueios, tá? Geralmente no futebol, uma das que sofre maior incidência de bloqueios é o vestuário. Mas não deixa de ser uma categoria extremamente importante. Então, se você deseja realizar contratos da categoria de vestuário com clube de futebol, saiba que essa é uma categoria extremamente restrita, é uma categoria onde o clube olha levando muito em consideração o impacto financeiro, sim, é extremamente importante. Entendo que os clubes olhem para isso quando se fala em vestuário. Eu coloco como um tipo de categoria que o impacto financeiro é extremamente relevante ao se levar em consideração a concessão ou não da licença para o vestuário, certo? E aí tem outras categorias também bastante conhecidas, como papelaria, calçados, decoração, brinde, utensílios domésticos, botei decoração de novo aqui, mas alimentos e bebidas, saúde e beleza, editorial, publicações, escolinha, que eu já falei anteriormente, loja oficial também é um modelo de licenciamento, jogos eletrônicos, próprios aparelhos eletrônicos, qualquer coisa relacionada a eletrônico, promoção, NFT, que agora tem bastante contratos para utilização de imagem para questão de NFT, essa nova tendência, Web3. Então, são várias as categorias de licenciamento, certo? Mas, de novo, para mim, a mais importante ou mais relevante nessa distribuição de um departamento de licenciamento de clube de futebol é a categoria de vestuário, é a mais procurada, é onde tem um impacto financeiro interessante para o clube e é onde muitas vezes tem as melhores e maiores oportunidades em licenciamento, tanto para o clube, para girar o ponteiro da receita do faturamento, tanto para a empresa licenciada que deseja pegar a marca do clube para poder vender produtos de vestuário, aí, confecção, como eu falei, camiseta, regata, bermuda, camiseta polo, enfim, todos os tipos de produtos da linha de vestuário, tá bom? E logicamente é importante ressaltar que o vestuário ele pode ser quebrado em diversas categorias, né? Tem linha bebê, linha infantil, linha feminina, linha masculina, enfim, aí tem que entender se o clube tem essa possibilidade de estar utilizando essas variações, né, do tipo de vestuário, confecção. Algumas linhas são liberadas, outras não, e aí fica para cada departamento de clube, né, dependendo do acordo comercial que ele possui com seu fornecedor de material esportivo, a análise para ver o que pode ou não ser feito, certo? Como eu falei, categoria extremamente sensível, mas extremamente impactante, extremamente boa para fazer bons negócios em licenciamento de marcas. Vamos lá, dando sequência. Quais são os principais indicadores de um departamento de licenciamento? Então, se eu estou à frente na cadeira de um gestor de licenciamento de marcas, que tipo de indicadores, os principais indicadores, eu iria buscar para analisar para o meu departamento de licenciamento? Então, um deles é o número de empresas licenciadas que eu possuo dentro do meu portfólio, certo? Com quantas empresas licenciadas eu possuo contratos ativos em licenciamento? Esse é um número que eu entendo que é extremamente relevante. Outro número que eu enxergo como extremamente relevante é a quantidade de produtos e serviços licenciados. O que nós estamos conseguindo ofertar ao mercado por meio do nosso departamento de licenciamento. Então é outro indicador que eu acho bem legal, bem importante você ter no seu departamento de licenciamento. Outro que eu acho muito bacana de se analisar é quanto que as empresas licenciadas estão comercializando para o mercado. Então imagina o seguinte, eu tenho 10 contratos, um de boné, um de camiseta, um de chinelo, um de chaveiro, enfim. Quanto que essas empresas licenciadas estão vendendo para o mercado? Esse é um número muito importante para a gente saber o faturamento das empresas licenciadas e, por consequência, no próximo slide tem a questão dos royalties gerados. E quanto que aquela venda gerou de royalties para o meu departamento de licenciamento. Então, de novo, exemplo ali, imagina que a gente tem 10 contratos de licenciamento e esses contratos venderam ao todo R$100 mil em produtos para o varejo, ou até para o consumidor final, se tiver algum contrato de DTR aí, alguma coisa. Mas quanto que vendeu? Vendeu R$100 mil. Vamos imaginar que os royalties sejam 10%, então gerou R$10 mil em royalties para o departamento de licenciamento, a comercialização desses R$100 mil em produtos das 10 empresas licenciadas que o clube possui. Então, primeiro, quantidade de contratos vigentes, empresas licenciadas que o clube possui, a quantidade de produtos e serviços licenciados, quanto que essas indústrias estão gerando em venda desses serviços e produtos para o mercado,
para analisar quanto de royalties o departamento está gerando. E aí, com base nessas informações, a gente consegue ter o retorno do investimento desse departamento de licenciamento. Então, é uma forma, inclusive, de mostrar para a gestão do clube que o departamento de licenciamento ele é positivo ou negativo, né, caso aconteça, mas geralmente ele vai ser positivo porque o custo do departamento de licenciamento, e se nós ainda compartilharmos uma parte do custo do departamento financeiro, mais uma parte do custo do departamento jurídico, nessa composição, se for feito um rateio do custo do departamento, mais esses dois custos que eu falei, essa despesa toda, ela tem que ser menor do que a receita gerada em royalties, para que a gente tenha um retorno positivo no departamento de licenciamento e a gente consiga comprovar para a gestão do clube que a unidade de negócio de licenciamento de marcas ela é positiva, ou seja, ela gera caixa para o clube, ela gera retorno financeiro. Esse é um dos grandes objetivos do departamento de licenciamento quando a gente vai analisar a parte financeira, uma métrica que, por mais que aquilo que eu falei no começo, a parte de colocar o torcedor em primeiro lugar, para mim é mais importante, mas se a gente fizer isso, colocar o torcedor em primeiro lugar e fizer o trabalho da forma que a gente está falando aqui, com certeza nós vamos ter, né, como resultado um impacto financeiro positivo e aí sim, né, a gente vai mostrar para os gestores, para o clube no balanço no final do ano, o quanto esse departamento de licenciamento gera de receitas e quanto que ele deixa de caixa positivo para o clube ao longo do ano. Beleza? Pessoal, como eu falei, hoje eu foquei bastante em clube de futebol, né, para falar sobre estrutura, sobre aquilo que eu entendo que é legal. Se você acha que de repente a estrutura poderia ter outra pessoa, outra função, enfim, poxa, contribua, né? Passe mais informações, vamos trocar, me chama para a gente conversar, porque, como eu falei, eu gosto demais desse tema. Um dos meus propósitos é ajudar os clubes de futebol a terem uma gestão mais eficiente do seu departamento de licenciamento. Eu quero ver esse departamento de licenciamento bombando cada vez mais, eu quero ver cada vez mais produtos na rua, eu quero ver os torcedores felizes, eu quero que os torcedores saibam onde podem comprar produto licenciado, eu quero que diminua a pirataria. Eu acho que tudo isso passa por troca, né? Por conhecimento, por um ajudar o outro a fazer com que o mercado possa evoluir. Eu tenho visto bastante cases internacionais. Na nossa empresa, a gente vem atendendo bastante clientes internacionais, a gente vem puxando bastante informação do mercado de fora para o mercado do Brasil, para ajudar a fazer com que o mercado brasileiro se desenvolva ainda mais e com certeza com pessoas como você que está aí do outro lado, aprendendo, se capacitando, é assim que a gente vai conseguir fazer com que o nosso mercado esportivo e de licenciamento evolua cada vez mais, tá bom? Obrigado pela oportunidade, espero que tenha gostado do nosso módulo. Um abraço!